E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham aproveitado muito bem essa semana em casa, que todos estejam bem nessa quarentena e que a partir de agora a gente consiga efetivar ainda mais as nossas atividades, né? Que elas possam ser cada vez mais aprofundadas dentro das nossas possibilidades. Hoje eu vou apresentar para vocês mais algumas dicas para o final de semana, tá? E essas dicas vão perpassar desde livros, filmes, música, jogos, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais o nosso tempo e de uma forma bem positiva e bem produtiva, tá? Não esqueçam que, apesar das nossas obrigações se manterem ainda ativas, né, nós precisamos também aliviar a mente, né, aliviar um pouquinho as nossas ideias para poder até fazer melhor aquilo que nós temos como obrigação, certo? Então a gente vai começar aqui agora com um livro, tá, que eu acho muito bom, muito legal, de um autor gaúcho porto-alegrense chamado Paulo Scott, Marrom e Amarelo. No Marrom e Amarelo se conta a história de dois irmãos, né, que tinham uma relação meio conturbada, mas principalmente porque um deles sempre via a questão do preconceito racial de uma maneira muito pesada. Tá? O irmão é negro e ele sempre sofria pelo irmão aquilo que ele achava que era muito mal pensado e mal feito pelas pessoas em relação a ele. Mas isso tudo, né, é associado a um problema, a uma situação que ocorre com eles ainda quando adolescentes, que vai acabar acarretando até a vida adulta uma série de problemáticas. Então, vale muito a pena ler o livro Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, ok? Segunda dica de hoje é uma história em quadrinhos, na verdade é uma coletânea de histórias em quadrinhos dentro de um livro. Para quem conhece o autor em inglês Lovecraft, que é um autor de terror, né? Ele teve vários dos seus textos, né, trabalhados em outras manifestações, e uma delas é essa aqui, né? Lock and Key, Bem-vindo a Lovecraft, dos autores Joe Hill e Gabriel Rodrigues, que então contam, né, algumas histórias do Lovecraft na versão em história em quadrinhos. Como vocês vão poder ver aqui, né, vou abrir só uma página para ter uma ideia, com uma qualidade estética muito boa, muito adequada, né, a narrativa visualmente bem feita, com as escritas também, né, representando boa parte do material que foi produzido pelo autor, mas claro, né, dentro da perspectiva desses autores, então, para montar a sua manifestação, certo? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa graphic novel, vale muito a pena vocês irem atrás, então, do Lock and Key. Gente, duas questõezinhas para quem gosta de ver bastante série e filme na Netflix, tá? Vou recomendar para vocês o filme Mary Shelley, que é baseado na história de vida dessa personagem muito importante da história da literatura, né, de língua inglesa, que vai mostrar como ela se constituiu como a autora de Frankenstein, tá? Dentro de uma sociedade totalmente machista, né, dentro do século XIX, que ainda precursionava, né, com essas ideias, e ela, sendo uma pessoa que queria colocar a mulher, né, num patamar mais elevado, ela consegue, por meio da construção do texto do Frankenstein, ter uma diferença na sua vida. Só que para ela chegar no ponto de ser reconhecida, ela acaba passando por diversas etapas que não são muito agradáveis. Então, vejam esse filme que vale muito a pena para conhecer a história da Mary Shelley. E uma série que foi lançada na Netflix esses tempos também, recentemente, que se chama The English Game, que conta a história de dois atletas de futebol, no início da produção do futebol na Inglaterra, vindo de classes sociais bem diferentes, que, por meio de suas situações cotidianas, do dia a dia, vem a sua vida interferida e vai fazer com que isso modifique a história do próprio futebol também. Então, para quem gosta do esporte, para quem curte bastante futebol e séries dramáticas, né, vale a pena encarar The English Game. Nessa época de quarentena, a gente acabou perdendo, né, vários shows que iam acontecer em Porto Alegre no decorrer dessas próximas semanas, né? Em função de não poder aglomerar pessoas nos espaços, os seus países, né, de onde viriam esses músicos também estarem impedidos, né, de fazer circulação de pessoal. E nós perdemos essa semana, no dia 7 de abril, na terça-feira que vem, nós perdemos a apresentação da Sonata Ártica, que é uma banda finlandesa muito relevante no cenário do heavy metal e que tem músicas que abordam bastante a cultura do seu país, né? Desde o trabalho com a questão do mágico, né? De como a neve, o frio influencia a vida das pessoas, a questão dos lobos, a questão, né, das navegações, enfim, tudo que constitui culturalmente
Esse país também é abordado pela Sonata. E, para quem curte metal, como a minha humilde pessoa, vale muito a pena ir atrás para conhecer um pouquinho mais, certo? E para a gente finalizar então esse vídeo, uma recomendação de um jogo muito interessante, muito legal e emocionante, que se chama Old Man's Journey. Nessa narrativa, né, o personagem principal, vocês serão um senhor de idade, que recebe uma carta no início desse jogo, e a partir dessa carta ele começa uma trajetória longuíssima de reencontros com a sua própria vida. À medida que o jogo vai transcorrendo, ele vai relembrando de fatos da sua vida passada que vão justificar o que vai acontecer no final da história. Então, eu sei que esse jogo está disponível em diversas plataformas, né? Dá para baixar para o celular, tem na Steam, para quem usa Gamebox também tem. Então, quem quiser conhecer, vá atrás desse jogo, porque ele realmente tem uma quantidade emocional bem legal, bem divertida para a gente aproveitar bastante, certo? Old Man's Journey. Então é isso, gente. Espero que vocês aproveitem bem, se divirtam bastante no próximo final de semana e no decorrer dos próximos dias, mais vídeos serão colocados para a gente estudar um pouquinho dentro das nossas matérias de linguagem, certo? Um abraço para vocês e até logo!